Olá, eu sou Nayara Renault e sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista, que retorna em sua 7ª edição para falar de outro filme nacional que chega aos cinemas. E a nossa conversa de hoje é com a equipe do longa Mare Nostrum, que estreou na última quinta. Aqui de férias, aposto? Ou a trabalho? Nem uma coisa nem outra. Tô voltando. Deixa eu te ajudar com as suas malas. Só sobrou essa. Alguma coisa com a Bia? 30 mil reais é o acordo. 30 mil. Eu preciso de 20 mil reais. Mas tem uma dívida gigante de PTU aqui. Orestes, que era amigo do seu pai, prometeu me ajudar com isso. Então esse é o terreno. O senhor Shigeaki Nakano é aqui? Seu Nakano? Opa, como Ô, vai? Viana! Vocês estão pensando em vender o terreno e precisam da assinatura do meu pai? 20 mil reais. O cineasta Ricardo Elias, que já havia trabalhado com o ator Silvio Guindani em seu primeiro filme, De Passagem, de 2003, e nesse interim fez o 12 Trabalhos, de 2006, realiza agora seu terceiro longa e fala sobre a história pessoal que inspirou a trama de um terreno burocrático e mágico que une dois brasileiros que retornam ao Brasil sem os seus sonhos. O diretor ainda comenta na entrevista com esta que vos fala sobre as locações, a presença do lúdico no seu cinema, o elenco e sua diversidade, além das sucessivas crises que vivenciamos. Na verdade, o que tem de pessoal ali é a história do terreno. Minha família tinha um terreno, assim, e depois que meu pai morreu, a gente tentou vender o terreno, assim. O terreno estava no nome do antigo dono ainda. Aí uma época a gente meio desencanou disso. Só que aí um corretor, meio um Orestes, assim, achou a gente, e ele era bem Orestes, assim, tem muita coisa. Achou eu e meu irmão, assim, e falou, olha, eu consigo vender esse terreno. Mas ele falou, mas tem isso. Mas aí ele achou do antigo dono, foi lá, o cara pediu dinheiro, aí a gente assinou, ele assinou, não sei o quê, e a gente conseguiu vender o terreno, assim. Sim. Só isso. Entendi. Quer dizer, é bastante coisa, mas não. Essa parte toda burocrática do terreno, de ter que ir lá na prefeitura, tudo isso aconteceu, assim, não daquela forma, mas de uma aconteceu. Então, como foi, talvez, assim, construir esse background de dois caras que vão resolver isso, mas que vem de volta ao Brasil? Então, na verdade, é um processo, assim, né? Tinha a ideia inicial, né, do o pai comprando o terreno do outro, né? Isso já existia desde o começo. E aí, aos poucos, conforme a gente foi trabalhando essa questão do terreno, para não ficar só uma coisa sobre a burocracia, que não era essa a ideia, a gente inseriu o elemento mágico, né? E no começo era a história só do Roberto. Mas a gente resolveu também contar a história do outro, porque acho que ela poderia ser um contraponto bacana ali, ela podia complementar em alguns momentos e em alguns momentos dialogar com a história do Roberto, entendeu? Só um parênteses mesmo, em questão de terreno, era na Praia Grande? Era na Praia Grande. Ah, entendi. Não, porque rolou uma identificação, assim, que eu sei que você gravou um longa agora, não sei exatamente qual foi a parte, mas a história da nossa família que a gente não consegue vender, não é o terreno, é a casa mesmo, a gente aproveitou e tudo mais, mas não consegue vender de jeito nenhum, porque resolveu vender um pouquinho antes da crise e agora Mas um monte de gente fala assim, eu tenho um terreno, eu tenho uma história. Um monte de gente se identifica com algum aspecto, assim, eu tentei vender uma casa, mas era uma burocracia, não sei o quê. Todo mundo tem uma pendência dessa. Sim. Eu não sei se a burocracia aqui que é tão gigantesca em relação a isso, ou se a gente que acaba fazendo esses contratos meio tortos. Exato. Tudo meio no rolo. De boca, E por exemplo, o contrato que meu pai tinha com esse cara era de fato um papel almaço mesmo. Era uma folha de papel almaço. Quer dizer, era outra época mesmo. As pessoas davam a mão, tá acordado aqui, entendeu? Assim. Não está até acertado, mas é questão de não conseguir vender mesmo, como dizem no filme, Litoral Sul, né? Litoral Sul é complicado. Então, aí justamente nos outros filmes, assim, São Paulo era, digamos, cenário e era personagem também, né? Nos 12 Trabalhos e agora você está filmando em cidades do Litoral Sul, filma também no interior, então como foi mudar de áreas para você, assim, em termos técnicos, imagino da dificuldade de locação mesmo e também narrativo, assim, de incluir... Na verdade, assim, nos 12 Trabalhos eu exagerei, assim, eu amplifiquei um pouco o que já tinha no The Passagem. O The Passagem é quase um rail movie, né, eles passam boa parte dentro de um trem, né, então você conhece São Paulo, mas você conhece aquela visão de estação de trem, né, tem pouca cena urbana, de rua mesmo, né? Sim. O The Passagem. Os 12 Trabalhos não, já ele é totalmente rua e totalmente cidade de São Paulo. Esse tem a ideia do deslocamento, né? De ele ir para Santos, depois ele ir atrás das ex-mulheres do pai, tem um pouco essa ideia de deslocamento, acho que mantém, assim, que
que a personagem em trânsito, ela é bacana, né? Porque ela traz uma metáfora de mudança, uma ideia de mudança, né? E você nunca sabe o que você vai encontrar ali do outro lado quando você embarca numa viagem. Essa é um pouco a proposta até do road movie. Então isso também tem no filme, que eu acho que é essa coisa desconhecida. Sim. Quanto a filmar nos outros lugares, assim, não teve uma grande diferença, né? Porque assim, eu sou diretor profissionalmente, né? Não faço só cinema, faço outras coisas, então essa ideia de você ter que filmar em diversos outros lugares, eu acho que isso é tranquilo. Sim. O que a gente fez, assim, o que mais me preocupava, mas a gente resolveu isso muito rápido, era achar um terreno que pudesse ser passado e depois um outro que pudesse ser o presente diferente. Isso e que pudesse ser abandonado de duas maneiras diferentes. Exatamente, entendeu? Assim, tipo, uma que, isso aí é passado, não tem nada em volta. Sim. E agora esse terreno tá desse jeito. Mas a gente resolveu isso muito rápido, assim, porque a gente começou a filmar em abril, em fevereiro eu fiz uma pesquisa de locação com a Mara e com o produtor. E a gente, numa viagem, achou os dois terrenos. Mas a gente achou vários, mas a gente ficou discutindo. E aí um pouco a Mara que bateu o martelo, assim, que era a diretora. Acho que pode ser esse. Mas foi em Praia Grande mesmo? A filmagem? Não, tem algumas cenas são na coisa, mas um terreno antigo em Itanhaém, porque tem uma parte... Eu imaginei, pra ser tão vazio... Itanhaém, porque até no Praia Grande é impossível você ter que usar. Então a gente foi pra Itanhaém, que é ali perto, né? E o outro, assim, por uma questão de logística também, né? Pra gente ficar num hotel próximo, a gente foi pra Mongaguá, mas na divisa... Já com Praia Grande. Divisa com Itanhaém. Mais pra ponta. Mas assim, então, em termos narrativos, você acha que tem uma mudança assim? O filme, eu acho que ele tem um compasso diferente, talvez um compasso assim meio da maresia. Ele segue um fluxo bem devagar, um tempo próprio dele. Você acha que teve uma influência narrativa, assim, você pensando nisso, em como conduzir o filme ou não? Eu acho assim, o início do filme, ele era até maior. A gente tirou bastante coisa de conteúdo, de roteiro, assim, porque eu queria que logo chegasse... Porque o filme começa de fato quando entra a questão do terreno. Mas ao mesmo tempo você tem muitas questões para apresentar ali no início. E eu acho que esse início ele tá um pouco... Mas depois eu acho que ele vai até... Porque você começa a jogar mais com as duas personagens. Eu não era a ideia também fazer um filme todo totalmente ágil, porque é um filme de reflexão, né? Você tem uma ideia de reflexão do cara se reencontrar consigo próprio e reencontrar com o pai e reencontrar a filha. Isso também para outra personagem. Então é importante também que ele não tivesse esse ritmo todo totalmente acelerado, entendeu? Mas eu acho que são muitas cenas e muito curtas uma da outra, entendeu? Depois elas voltam e você retoma aquilo. E nos outros filmes, você pelo menos ao que me parece, tem uma brincadeira com algo lúdico, talvez um pouco por causa das crianças, de passagem, tem alguma coisa assim, mas acho que nesse, talvez, a minha impressão é que você mergulha mais nesse cenário lúdico por causa do terreno, dessa fantasia. Então, pra você, como foi conceber esse misto de fantasia e realidade? A menina, né, ela foi mudando, assim, eu digo no roteiro. No começo era só a crise dos dois, mas depois, no momento, a gente achou que era importante, assim, como tem uma crise dele com o pai, né, da personagem do Roberto, que ele também tivesse uma crise com uma antes era um menino, depois que a gente mudou para uma menina, para reforçar mais ainda isso. Acho isso importante. E aí, assim, por exemplo, tem uma das versões do roteiro, toda a questão da magia do terreno não passava por ela, mas depois a gente achou que era mais importante que passasse. Tipo, ela estimula isso, ela acredita nisso em função do pai do outro. Então ela faz o link para fazer ele acreditar. Entendeu? Então acho que isso foi fundamental ali. Porque fica e nada ali da magia do terreno é reforçado, né? Não tem um efeito, nada assim. Quem quiser embarca, quem quiser não embarca. Tipo, o Orestes não embarca, né? E tudo bem, você também acha que é tranquilo ele não embarcar, entendeu? Você acredita nas duas possibilidades, entendeu? Isso foi difícil fazer, assim, de achar no roteiro e depois achar o tom disso também no filme. Entendeu? E outra coisa, quando foi voltar a trabalhar com o Silvio, juntando isso na questão do elenco, você sempre trabalhou com um elenco negro, protagonista e tudo mais, e aí você também agora trabalha com um elenco asiático, que geralmente as pessoas tentam usar como justificativa, que é muito difícil achar, tal. Então eu queria que você comentasse se houve qualquer tipo de dificuldade, cuidado nesse casting, e como foi trabalhar com o elenco. Então,
O Silvio, a gente é amigo desde o De Passagem, amigo mesmo. A gente se frequenta, eu vou pro Rio, a gente toma cerveja, ele vem pra cá, a gente se encontra assim. Aí eu fiquei um tempão sem filmar, ia fazer esse filme e eu tava sem protagonista. Ele disse que foi eu que chamei ele, mas não é verdade. Não, eu ele que pediu. Fazer o filme ele que falou. Eu falei que ele não me chamou, não. Ele chegou e falou assim, ele falou, mas quem vai fazer o filme? Eu falei, não tem o protagonista. Ele falou, então eu vou fazer. Eu falei, tá bom. Não, eu peguei o telefone e falei, não, deixa eu pensar em alguém e eu te falo. Então vamos falar amanhã. Aí eu liguei pra ele de novo, peraí, por que eu não faço? Eu liguei pra ele de novo e falei assim, ô Rick, tu quer que eu faça? Ele, sério? É isso? Então, pode ser. Peraí, deixa eu pensar. Ele desligou e ligou de novo. Vamos ver amanhã. Não, porque a gente já tinha algumas pessoas convidadas, a gente precisava meio ver tudo, assim, né? E eu como tava com uma pessoa de cash, eu também não queria sair determinando tudo com ela, entendeu? Mas aí foi legal que quando entrou ele, a gente foi fazendo outras coisas juntos, assim, foi bem bacana, assim. Isso é um aspecto. O elenco asiático, a gente fez bastante teste. A gente já tinha trabalhado com uma menina, eu tinha trabalhado com uma menina na TV Cultura. Sim. E ela ajudou a gente um pouco a formar esse cast. A Maia, ela tinha feito já os 12 trabalhos no último filme. A Maia é a irmã do Ricardo. E o Ricardo e o Edson, a gente foi fazendo teste. E o Edson, assim, ele passa por um processo de transformação bem forte, né? Ele é o mesmo ator que faz ele jovem. Então, assim, a gente tem um trabalho de maquiagem super bacana. E tinha essa coisa também que a gente chamou alguém que mexe com isso para poder preparar ele, né? Uma pessoa, um médico, um fisioterapeuta, para poder coordenar todos esses movimentos dele, entendeu? Assim, então isso foi bacana. Agora, tem poucos mesmo os atores, quer dizer, tem bastante, assim, esse pessoal é ligado a um coletivo. Tem pouco, assim, tem menos do que tem um grupo, mas nada que justifique o Washface, por exemplo, que nem recentemente aconteceu numa novela, entendeu? Assim, e eles têm um coletivo meio até que luta contra isso. Nós somos atores e nós somos atores asiáticos e a gente está aqui. E a gente está aqui, entendeu? É só procurar, entendeu? Legal. E a gente foi chamando pessoas ligadas um pouco a esse coletivo, assim, então foi legal. Tem voltando aos brasileiros que você usa, tal, de voltar num momento de crise lá fora, só que antes da crise aqui. Então eu queria que você comentasse isso, e você até pensa assim, comentário da mãe, do Roberto. Mas assim, só para dizer que não há nenhuma crítica partidária, assim, né? Por exemplo, relativo a nenhum processo, assim. Mas a ideia era falar um pouco isso, assim, tipo, eu lembro quando a infância, assim, sempre existiu a ideia de crise no país, né? Tipo, uma hora a gente tem dinheiro, uma hora não tem, assim, isso é meio recorrente, né? E a gente meio vive nessa gangorra, nesses ciclos, entendeu? Assim, então acho que é mais um pouco em função disso, né? E o personagem do Silvio até diz isso, uma hora, não, era uma gangorra, uma hora a gente tinha dinheiro, outra hora a gente não tinha dinheiro, e aí quando você vê, assim, um monte de amigo meu, isso assim, quem é classe média baixa, sempre passa por esses altos e baixos, entendeu? Silvio Guindani, que vive o protagonista Roberto no filme, não só deu seu pitaco durante a entrevista com Ricardo, como conversou diretamente com Nervos para explicar mais do seu autoconvite para entrar no longa, além da composição do personagem e a experiência de trabalhar com a atriz mirim Lívia Santos. O ator também comenta sobre o protagonismo negro e asiático em Mare Nostrum, de um paralelo com seu filme anterior, Como é Cruel Viver Assim, e de crise, sonho, tempo, muito mais que você confere agora. Então, voltando, você falou assim por cima como que foi o convite, então eu queria que você retomasse essa história, como foi voltar a trabalhar com o Ricardo, cerca de 15 anos depois. Assim. Sim. Então, a gente ficou muito amigo depois da passagem, a gente chegou a fazer umas coisas de TV juntos e a gente tinha, esquecemos disso, a gente tem um projeto de um filme juntos. A gente tinha um projeto de fazer um filme juntos, que não esse. O Ricardo estava tentando descobrir os atores para o filme, estava pensando no elenco e tal. E eu estava ali, eu acompanhei o processo dele de roteiro, de pensar, enfim, como amigo e tal. E um dia eu estava no telefone com ele, a gente pensando nas opções. Quem poderia fazer o Roberto? A gente falamos uns 30 atores.
E aí desliguei o telefone e aí eu falei, liguei de novo, falei, quer que eu faça? Ele, sério? Você faria? Eu falei, faço. Aí, deixa eu pensar. Aí, beleza. Aí você me ligou, vamos fazer. E aí foi. Enfim, são as coisas que tem que ser para acontecer, né? A gente achava que a gente ia rodar um outro filme antes dele rodar o Mare Nostrum, que a gente acabou não rodando. Que é um projeto. Temos um projeto para frente e acabou que o Mare Nostrum veio antes. Sim. E depois de 15 anos a gente voltou a filmar juntos, foi uma delícia. Sim. E então, digamos, o sotaque paulistano não era uma novidade, você já tinha feito de passagem, outros filmes paulistas, e tal. Mas então, como foi a sua composição pro Roberto? Não só quanto a isso, mas o Roberto é um personagem que é introspectivo, você vai vendo pelo olhar dele como ele tá meio que incomodado com aquela situação e que quanto ele vai se abrindo aos poucos. Então, como foi para você esse processo de composição? Então, todo o nosso processo de ensaios e preparação, ele foi muito em cima de compreender o roteiro e as personagens, como elas se encaixam para aquela história. Uma coisa muito específica dos filmes do Ricardo é que os personagens, eles não são exagerados, eles não são... A tinta nunca é uma tinta que ultrapassa os limites, que ele é um showman. Ele está sempre muito próximo do realismo e muito verossímil para poder contar aquela história. Né? Mesmo que use a fantasia. Mesmo que use a fantasia para isso, tudo muito real, é tudo muito crível. E isso é bem mais difícil de fazer. Né? Porque você não tem bengala alguma, você está ali preso às sutilezas da personalidade daquele personagem e do que internamente está movimentando ela naquele momento. Então é um exercício de você servir a personagem mesmo e de você olhar ela de dentro, sabe? E é um tipo de trabalho, é um tipo de filme que você não pode correr o risco do ator observar a personagem como terceira pessoa, porque aí você já vai estar demais, você já vai estar interpretando, você já vai estar sendo maior do que a história e do que o sentimento que a personagem está sentindo. Então eu acho sempre muito mais interessante quando a gente vai por esse caminho. Sim. É mais complexo, mas ele é mais interessante e o personagem, assim, é uma forma que o ator serve a personagem e que Sim. o personagem serve a história. Sim. Né? O Mare Nostrum é quase uma crônica. Sim. Se você for olhar o Mare Nostrum, ele é Eu falei com o Ricardo até que ele tem um tempo próprio, se a maresia. Exatamente. Você está lendo uma crônica, ele tem e é um time, e que se você desrespeitar esse time, você perde a mão do filme, sabe? Você perde a mão das interpretações. Então, e o Ricardo estava muito seguro com isso e fez com que todos nós tivéssemos essa propriedade e essa consciência, assim, para a gente conseguir ali uma unidade da forma de contar essa história. Falando assim sobre tudo, você comentou sobre todos nós, então como foi trabalhar com a elenco, especificamente com a Lívia, assim, né, essa dinâmica de pai e filha afastado, você também, no caso Roberto, também com essa figura paternal afastada, né, quem ele tem os seus problemas e como construir essa nova figura com ela. Foi muito legal, porque a Lívia, ela é um talento e ela é uma graça, ela é antes de tudo uma criança e ela não é um mini adulto, sabe? Ela não é uma atriz mirim, ela é tipo uma... E isso, essa não...
experiência, assim, é o que o cinema precisa, porque tem uma verdade nela muito legal. E ela se permite a entrar na história das personagens de uma forma muito verdadeira. E com isso ela emocionava a gente muitas vezes nos ensaios e no set, porque a gente já faz isso, né? A gente faz isso na vida e de acreditar na história que a gente está contando, né? De se permitir isso. Só que quando você é criança, você tem muito menos armadura, você tem muito menos escudo, você está muito mais aberto para isso. Sim. E a Lívia, ela entrava, e aí tinha momentos que ela chegava em cena ao nível de compreensão e de ousadia que deixava todos nós emocionados, sabe? Então, o cinema é uma relação de confiança, né, entre os atores em si e o diretor, e ela entrou só para amarrar cada vez mais essa relação de confiança, assim, comigo e ela. A gente tinha um carinho um pelo outro, a gente se divertia nas folgas da filmagem, a gente foi estabelecendo isso aos poucos. Isso acho que nos ajudou muito no processo para construir essa relação dos personagens. Pensando assim, um paralelo com outro filme que você fez recentemente, estava em cartaz recentemente, Como é Cruel Viver Assim, que eu lembro até que vocês comentaram na coletiva de ser esse retrato de uma faixa da população que não tem nem direito à oportunidade. O Roberto é aquela pessoa que pelo menos teve uma oportunidade, mas que ela foi frustrada. Então, e tem esse cenário que é construído no filme deles brasileiros, que esse sonho foi tirado de fazer a vida lá fora por causa de crises diferentes e que voltam para aqui, enquanto aqui ainda não tem a crise, né? Então, enquanto aqui tá voando, prosperando, tá no auge da euforia. E a mãe do Roberto fala, ainda bem que aqui não tem crise. Então, exatamente. Então, para você, como é esse comentário assim social? Olha, eu acho que vou levantar um dado que é desse filme específico, que é muito interessante. O Roberto, ele é um cara de classe média alta, filho de uma socióloga, repórter jornalístico, que foi repórter esportivo, jornalista esportivo, que fez sucesso no Brasil e que foi tentar a vida lá fora. Já para começar, eu acho que tem um não discurso, que já é um discurso muito grande do Ricardo, quando ele escala uma família negra. Sim. Sem ter, não são da periferia, não tem absolutamente nada. Ele escalou os atores, ele queria aqueles atores. Então ele não tem um motivo que antecede, por isso tem que ser negro. Se fosse branco, se fosse isso, se fosse aquilo. Então ele já tem, acho que um discurso e uma colocação do Ricardo. Se você pegar, ele tem 3 longas-metragens, os 3 protagonistas são negros. Até ele se acha preto. Ele se acha mesmo, ele acredita que é. A gente tenta explicar para ele que ele não é, entendeu? A gente tenta explicar, mas ele acredita. Ele é da periferia. A gente não tem a mesma vivência, mas a gente entende alguma coisa. A gente tem, exatamente. Ele entende isso. Ele é da periferia. E isso já parte de uma coisa muito, acho que interessante e pertinente para esse momento, e me dá muito orgulho de fazer esse personagem e parte disso. E parte do elenco asiático também, que eu não... Exatamente, você não vê de forma alguma esse elenco asiático ser estereotipado. As interpretações não é japonês fazendo japonês, são pessoas, sabe assim, digo, de forma estereotipada. Por exemplo, ele poderia fazer uma família de
Outra puxaria. Não, gente, poderiam ser brancos, não asiáticos, e um menino que foi tentar a vida no Japão e voltou por causa do tsunami. Ele escolheu uma família asiática porque ele não era por causa do Japão, não, porque bilhões de pessoas foram para o Japão nessa época, e não só asiáticos, entendeu? O Japão é um país grande, é outra coisa. Ele escolheu colocar duas famílias protagonistas, uma oriental e outra negra, por uma escolha dele, e sem precisar de um porquê para isso. Então acho que isso já parte de uma premissa que a gente deveria ter mais filmes assim no Brasil. Sim. Acho que isso faz a diferença real. Se você quer entrar em qualquer discurso e igualar qualquer coisa, a gente já parte daí, né? E aí, voltando pro Roberto, eu acho que a crítica aqui, na verdade, quando o social dele é outra. Ele tá num lugar que é um lugar de tentar fazer sucesso, ser bem sucedido. Eu diria que ele está naquele momento de uma ambição do sucesso, de uma ambição quase ingênua. Você acha, agora eu vou arrebentar, eu vou lá para fora, eu vou... Sim. E nessa ele fica longe da filha, e nessa ele repete os mesmos erros que o pai cometeu com ele. Na verdade, o que o Roberto representa hoje pra gente é a grande parte da população da classe média brasileira, que é essa parte da população que trabalha, não tem tempo para ficar em casa, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para a família, não tem tempo. Ela tem uma necessidade de ser bem-sucedida, ela tem uma necessidade. E o que é ser bem-sucedida? É ter dinheiro, é conseguir sucesso, é ser famoso. E que eu acho que sempre teve, só que talvez eu penso assim, por exemplo, olhando a minha geração, é uma geração que esse sonho, a gente podia acreditar nesse sonho, tá? Seria mais palpável, e aí vem a frustração. Exatamente. A gente é uma geração que tava com isso ali, entendeu? E aí você tem acho que a sacada desse filme aqui, por exemplo, quando a gente compara com Cruel, é um outro olhar. Ele é um olhar no sentido de que tem uma possibilidade de sonho. Esse terreno é um personagem, ele representa isso. Esse terreno mágico, ele é através da personagem da Lívia, da Beatriz, que ele fala: por que parar de sonhar? Por que você esquece isso? Por que você... E é um filme que ele trabalha com dois tempos. Ele trabalha com uma relação que não deu tempo, que é a relação do Roberto com o pai. Não deu tempo do Roberto pedir perdão pro pai, para pedir perdão para ele, dele dar um abraço no pai, deles fazerem as pazes, dele se... Não deu tempo, o pai morreu antes. E ele trabalha com uma outra relação com o tempo, que é a relação do Roberto com a filha, com a Beatriz. Que tá começando. Que ainda dá tempo. E tem uma hora que o Roberto saca isso. E aí é uma retomada dele de tentar fazer com que esse tempo dele seja utilizado de outra forma e que ele comece a olhar as coisas e dar valor para as coisas de uma outra forma. Que eu acho que é isso, que acho que a gente precisa de um pouquinho mais. A gente está muito, né? Acho que a gente é tão pressionado, né? A gente tem que ser, sabe, a gente tem que dar certo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter dinheiro, tem que ser brasileiro. E você não faz nada. Você faz tudo, mas você não faz nada, né? E você vai ficando cada vez mais isolado, cada vez mais sozinho, cada vez mais competitivo, cada vez mais isso. E você vai perdendo coisas essenciais. E acho que essa é a grande transformação do Roberto no filme. Eu acho que é isso. O Roberto representa a classe média brasileira nesse sentido. E no Cruel, por exemplo, o Cruel, aqueles personagens representam os marginais, os que estão à margem da sociedade, os invisíveis. São aqueles que para o Estado são um número apenas e que a gente passa na rua e não olha. Sim. Mesmo. É que a gente vai encontrar, é o garçom que vai... Exatamente.
Nosso bate-papo com eles, porém, não podia terminar sem que dessem a sua dica para o público que assistir Mare Nostrum de obras que se relacionam de diversas maneiras ao filme no nosso quadro Conexões Nervosas. Eu acho que assim, tem dois cineastas japoneses contemporâneos, né? Um é o Koreeda, né? O Depois da Tempestade, que tem depois assim, é muito... Eu fui ver o filme depois, porque muita gente falou, nossa, tem muito contato com o Koreeda, a própria história, assim, de retomada, de filho, não sei o quê. A Naomi Kawase tem o último filme dela, O Esplendor, assim, não tematicamente, mas o tipo de narrativa, né? Que é essa coisa que você falou, é lento, mas também não é aquele ralentado, assim, arrastado, entendeu? Assim, é um tempo próprio, assim, de filme. Tem os filmes do Ozu, os filmes antigos do Ozu, que é um cineasta japonês mais antigo, assim, eu recomendaria isso. Assim. Eu vou então pegar um livro que eu acabei de ler. Daí depois, que é Jango e Eu, depois você checa o nome dele, mas eu acho que é João Paulo Goulart, que é o livro que o filho do Jango escreveu para ele. Bem interessante. Bem interessante. E tem uma relação de pai e filho e que é muito legal. E o início do livro, então, ele conta toda a trajetória do golpe de 64 e o processo, e ele se mudando sem saber, aquele pai que estava ali, o que estava acontecendo, que estava ali, que estava sendo chotado do país, e aquela família sendo... Então tem é um livro que eu acabei de ler, eu recomendaria esse livro. Depois você checa só o nome, que eu acho que é João Paulo, lá pelo nome da gafe. Chefe, sim. Mas eu acho que é isso. E esse livro é bem legal. É bem legal, até para te lembrar um pouco do que está aí, enfim, da onde a gente vem. Checando então, a dica do Guidani do livro Jango e Eu, ele é escrito por João Vicente Goulart. É para você anotar nas sugestões de leitura junto com os filmes do Koreeda, Kawase e Ozu indicados pelo Ricardo, ok? E assim terminamos mais um Nervos Entrevista, lembrando que o filme Mare Nostrum já está em cartaz em todo o país desde a última quinta, dia 4, com a distribuição da Imovision. E para conferir mais entrevistas com equipes de outras produções nacionais, é só ir no nosso site, nervos.com.br, e ouvir os nossos podcasts lá, ou no SoundCloud, ou no Google Podcasts. Até a próxima!